É do conhecimento comum que as leis de copyright e patentes na China são extremamente frouxas. Na indústria automobilística, isso torna muito fácil a cópia dos projetos de automóveis, porque é quase impossível para os fabricantes de fora do país entrarem com qualquer processo na justiça chinesa. Juntamente com o fato de que alguns dos originais que estão copiando são caros demais, as pessoas estão pagando de bom grado por algumas imitações convincentes, que tornam as empresas imitadoras ainda mais propensas a fraudar designs. Vamos ver algumas das piores e mais descaradas imitações chinesas, que são tão ridículas, que são trágicas e cômicas ao mesmo tempo. Número 20. Huansu C60 Ryosou. Não há dúvidas de que a Lamborghini Urus é um sonho de carro. É o primeiro veículo utilitário super esportivo do mundo que combina luxo, esportividade e desempenho, com conforto e versatilidade. Infelizmente, a um preço de $200 mil, esse carro continua sendo um sonho para a maioria das pessoas. Portanto, faz sentido que várias empresas chinesas tentem copiar esse modelo. Veja esse Huansu Ryosou, lançado suspeitosamente apenas um ano após o Urus ter sido revelado. Você pode definitivamente ver semelhanças entre a grade, os faróis e seu design elegante. É um crossover de médio porte que recria o Urus com alguns ajustes estratégicos para evitar processos judiciais. Tudo isso sendo oferecido a 1/10 do preço. Número 19. Geely GE. Uau, é um Rolls-Royce Phantom que está passando? Bom, sim e não. À primeira vista, o Geely GE parece muito com o Rolls-Royce Phantom, com assentos de massagem, um tapete de lampura e uma adega junto com um visual luxuoso. Geely afirma estar reinventando o clássico com seu Geely GE. Mas o radiador clássico, contornos semelhantes aos do Phantom e a assinatura da Rolls-Royce, tudo isso parece gritar, sou uma cópia. O GE ainda tem um forro de teto interior à luz de estrelas, que é uma característica fundamental do original. Então por que gastar $350 mil no Phantom, quando você pode pegar um Geely GE por pouco mais de 30 mil? Só não espere a mesma atenção aos detalhes que você teria no original. Número 18. Suzhou Eagle Carry. Se você sempre achou difícil escolher entre um Porsche e uma Ferrari, então dá uma olhada no Suzhou Eagle Carry. É um veículo elétrico criado por uma empresa especializada em veículos elétricos, como carrinhos de golfe, e pretende ir de 0 a 100 em apenas 4,8 segundos. Os especialistas em automóveis chamam esse carro esportivo de cópia do pior tipo, pois parece combinar a frente de uma Ferrari Califórnia e os faróis, carroceria e traseira de um Porsche Cayman. Até mesmo os emblemas do Porsche e do Eagle têm semelhanças inconfundíveis de cor e design. O texto do modelo na parte traseira também está descaradamente na mesma fonte. As informações sobre preços ainda não estão disponíveis, mas com certeza é muito mais barato que uma Ferrari ou um Porsche original. Número 17. Zotier SR9. O Zotier SR9, por outro lado, claramente se inspira no Porsche Macan, sendo lançado 2 anos depois. As semelhanças são várias, indo desde os designs gerais, as proporções, os painéis laterais, o para-choque, os painéis na porta, a linha do teto e até os espelhos. A principal diferença é o formato dos faróis, a grade e os trilhos do teto. A Porsche queria processar a empresa, mas a Zotier nem se importou, pois eles já copiaram vários outros carros de luxo antes, então você pode apostar que eles vão seguir fazendo isso. Eles recentemente remodelaram o SR9 com designs alterados na parte dianteira e traseira, e um motor menor. Beleza, Zotier, mas no final das contas ainda é uma imitação clara do Macan, a 1/5 do preço. Número 16. Zotier Z700. Não demorou muito. Em 2015, a Zotier lançou um sedã carro-chefe chamado Z700, que foi claramente influenciado pelo Audi A6L, só que por 1/3 do preço. Embora as dimensões sejam ligeiramente diferentes, mas extremamente próximas, não há dúvida de que o painel é uma réplica exata do Audi A6L. Tire suas próprias conclusões. Número 15. K1. K1, a imitação descarada. Devido ao seu tamanho compacto, esse carro é basicamente um clone do Mercedes-Benz GLA. É um pouco menor do que o GLA de verdade, mas ambos pesam cerca de 1.360 kg, e seu estilo se assemelha ao GLA com o formato dos faróis, grade do radiador e etc. No entanto, o K1 é totalmente elétrico, o que prova que eles levaram essa cópia um pouco a sério demais, porque deixaram as saídas de exaustão no projeto. Número 14. Geely Mary 300. Nesse caso, parece que a Geely foi bem preguiçosa ao tentar reinventar o clássico, copiando totalmente o Mercedes-Benz Classe C. Eles não mudaram nem mesmo os mínimos detalhes. De frente, eles parecem exatamente iguais, completos com o emblema no capô. O Geely é simplesmente 1/3 do preço, mas você não vai encontrar a mesma qualidade. Número 13. John Way UFO. A John Way Automobile deveria ter considerado o título desse carro,
pois ele é igualzinho ao Toyota RAV4. Eles poderiam argumentar que um design desatualizado foi usado, se assemelhando mais ao RAV4 de segunda geração, mas mesmo assim não deixa de ser uma cópia. Enquanto a maioria dos carros copiados são vendidos apenas na China por serem impedidos de serem importados para outros países, com base em violação de direitos, aparentemente, a Toyota não pode parar as vendas do UFO na Europa, porque não obteve proteção da patente para o design na Europa. O UFO está à venda por um preço inicial de cerca de 18 mil dólares, enquanto o preço inicial do RAV4 é superior a 31 mil. No entanto, o preço mais baixo faz alusão a muitos compromissos de qualidade. Número 12. Lifan 320. A montadora chinesa Lifan Motors também é conhecida por criar cópias. Eles criaram o Lifan 320, que copia principalmente o Mini Cooper com um toque do Fiat 500L. As características como o teto em cores diferentes, faróis arredondados e painel são idênticas ao do Mini Cooper. É conhecido por ser um dos carros menos seguros do mercado, com classificação do latim NCAP de 0 em 5 estrelas. Se você não se preocupa muito com segurança, pode comprar um deles por cerca de uns 7 mil dólares, que é um quarto do preço de um Mini Cooper. Número 11. Lifan Huanlang MPV. Não demorou muito para que outro Lifan aparecesse. Este é uma cópia do Ford S-Max. A Lifan copiou o design geral, as linhas do telhado, as linhas das janelas, o para-brisa dianteiro, a forma da terceira janela lateral e a linha sobre as portas. Claro, é apenas uma fração do preço original, mas saiba que muitas vezes o barato sai caro, e esse pode ser um bom exemplo disso. Número 10. Chery QQ. Alguns anos após o lançamento de Daewoo Matiz, a estatal chinesa Chery decidiu produzir a sua versão do carro, mas o resultado não foi tão interessante assim. Os carros são praticamente iguais e muitas de suas peças são intercambiáveis. Custando cerca de metade do preço do original, o Chery QQ é considerado tão pequeno que parece um cortador de gramas. Com apenas 3,5 metros de comprimento, a Chery ainda tentou equipar o carro com 5 portas para acomodar as pessoas atrás. Quer saber o pior? Ele não tem rádio e nem ar-condicionado. Número 9. Xuanguan Noble. Talvez uma das cópias mais descaradas seja o Xuanguan Noble, que é uma cópia do Smart Fortwo. A Xuanguan não apenas lançou o Fortwo em 2007, mas também teve a audácia de usar o slogan mais inteligente que o resto. Aí já passa de todos os limites éticos, não é? O Noble tinha um preço entre 8.800 e 11.800 euros, em comparação com o Smart Fortwo, que começou custando 9.850 euros. A produção do Noble terminou em 2013, mas ainda existem vendedores oferecendo kits de conversão. Número 8. Bike BJ80. Não, esse não é o Mercedes G-Class, e sim um Bike BJ80. Essa cópia é inconfundível, devido ao formato e ao fato de que os dois veículos parecem prontos para enfrentar qualquer coisa. Em 2018, a Bike também lançou uma versão 6x6 que imita a picape G63 6x6 da AMG, mas recentemente os militares da China o nomearam como veículo off-road mais confiável. Mas isso parece questionável, uma vez que a versão AMG tem uma fonte de alimentação V8 com turbo duplo, enquanto o BJ80 tem uma fonte de alimentação V4, com turbo de 2,3 litros. Em outras palavras, 544 cavalos de potência contra 250. Claro, o custo teria influenciado, já que o BJ80 é muito mais barato que o original. Número 7. Yogomo 330. O Yogomo 330 foi anunciado de forma muito cerimoniosa em 2015, mas não é como se eles tentassem muito esconder sua semelhança com o Kia Picanto. Apesar de um pouco maior, o 330 ainda é um veículo elétrico de baixa velocidade, e a única diferença do Picanto são a grade e os retrovisores. Você pode comprar um na China por cerca de 5 mil dólares, consideravelmente menos do que o original. Número 6. CH Autolithia. O CH Autolithia parece não ser uma cópia exata, mas é evidente que foi bastante inspirado no Audi R8. A frente e a traseira do Lithia são diferentes, mas o perfil lateral, as aletas laterais e o design do teto são definitivamente iguais ao R8. O Lithia é totalmente elétrico e alimentado por um conjunto de baterias de íon lítio, que proporcionam uma autonomia de cerca de 160 km. Em comparação com outras cópias, é relativamente caro, por mais de 115 mil dólares, que é mais de 2/3 do preço de um R8. Número 5. Lifan 330. Então, quando você faz uma cópia de um carro popular e ele vende pouco, você precisa ser criativo, dar um tapa no visual e melhorar essa cópia. Diga oi ao Lifan 330, que é o Lifan 320 novo e aprimorado.
uma cópia do Mini Cooper. Dessa vez, eles copiaram o painel e colocaram um velocímetro digital no meio do medidor do tacômetro, com um aparelho de som redondo. O Lifan 330 veio em 3 configurações: padrão, luxo e master, com os preços a cerca de 1/4 do custo de um Mini Cooper original. Apesar da economia de preço, parece que os consumidores chineses preferem pagar pela qualidade, pois as vendas têm caído. Não era muito melhor do que o 320 em termos de segurança, mas tinha um pouco mais de equipamento de segurança padrão, o que realmente faz você se perguntar sobre a qualidade do 320. Número 4. Shaanxi Victory Qinshi Xizun. Esse Cadillac aqui não vai ser tema de nenhuma música tão cedo. O Shaanxi Victory é uma cópia terrível do picape Cadillac Escalade. À primeira vista, eles parecem iguais, mas dando uma olhada mais próxima, vemos que eles são super diferentes. O Escalade possui um motor V8 de 6 litros, enquanto sua versão chinesa tem um modesto motor de 2 litros e 4 cilindros. O interior também é decepcionante. Não oferece o luxo do Escalade, e é bem mais feio e cheio de plásticos baratos. Bom, vamos lá. Se não fosse tão vagabundo, não seria tão barato. Número 3. Yuxia Ranger X. Julho de 2015, Huang Shuyuan, o CEO de 28 anos da Yuxia Motors, revelou um projeto para um sedã elétrico de alto desempenho, o Yuxia Ranger X. Parece quase idêntico ao modelo S e a Yuxia Motors afirma que foi desenvolvido pelas empresas líderes de engenharia do mundo. Sei. O Ranger X apresenta uma grande tela central semelhante à do modelo S, e tem uma tela holográfica que pode mostrar o emblema Y, que é suspeitosamente parecido com o emblema T do Tesla. Essa empresa leva a cópia a outro nível, adicionando um sistema operacional usado pelos serviços de infoentretenimento do carro chamado Kit, tipo o Kit que aparece no programa de TV Knight Rider dos anos 80. Mas a parte mais difícil de acreditar é provavelmente o preço, começando em pouco mais de $30 mil. Número 2. BYD S8 F8. Em 2006, o BYD S8 foi anunciado como o primeiro conversível com capota rígida chinês. No entanto, claramente não foi o primeiro no mundo, já que parece muito com o Mercedes-Benz CLK, com os faróis, a grade e toda a frente parecendo ter sido tirada diretamente desse carro. Acontece que eles parecem ter usado as proporções erradas, parecendo um pouco estranho em comparação com o carro original da Mercedes. A principal diferença ainda é o preço, com o S8 sendo só uma fração do custo de um CLK na época. Mas é claro, se você ainda não pode pagar por nenhuma das duas cópias fabricadas por indústrias chinesas, você também pode fazer a sua própria, razão pela qual esse Lamborghini caseiro merece uma menção honrosa nessa lista. Inspirado por seu amor por carros e pelo fato de que havia apenas 21 carros Lamborghini Reventon no mundo, Wang Jian decidiu construir o seu próprio. Ok, seu modelo pode não chegar a 350 por hora, mas chegou a cerca de $7.500 para construir o carro, o que não é nada em comparação com o preço de mais de 1 milhão do modelo real. Infelizmente para Wang, recusaram dar a ele uma licença para dirigir sua criação na rua, impedindo ele de realizar o seu sonho de dirigir esse carrão nas ruas. Número 1. Landwind X7. Vamos dizer só uma coisa. Quando o Landwind X7 foi anunciado em 2015, ele gerou muita polêmica. Por quê? Porque se parece com o Range Rover Evoque, produzido alguns anos antes. O design e pintura idênticos são inquestionáveis. Mesmo a marca na parte superior do capô está na mesma posição. Temos apenas algumas diferenças. O Landwind tem uma faixa cromada sobre a grade e os faróis parecendo mais robustos. Vamos encarar os fatos. Se a marca fosse encoberta, seria difícil saber qual é qual de longe. Os dois também têm motores de 4 cilindros, turboalimentados de 2 litros, mas o Evoque tem 237 cavalos em comparação com os 190 do Landwind. O preço do Landwind começa em torno de $19.600, um pouco mais de 1/5 do preço do Evoque. Embora seja uma pena que a maioria desses carros tenham sido descaradamente copiados, essas cópias podem ter os seus dias contados. Em março de 2019, o Tribunal Distrital de Chaoyang de Pequim proibiu o vento terrestre e ordenou que seu criador, Jiangling Motors, parasse imediatamente de fabricá-lo. Este é o primeiro caso de um tribunal chinês apoiando uma empresa estrangeira do setor automotivo, enquanto a China começa a reprimir as violações de propriedade intelectual em um esforço para fortalecer as negociações comerciais e os investimentos americanos na China. E aí? Você acha que é tarde demais? Acha que a China já explorou marcas estrangeiras por muito tempo? Ou está feliz que algo está finalmente sendo feito a respeito? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!